Hoje eu vou abordar o desenvolvimento de um gateway entre as redes Modbus TCP/IP e a rede Modbus RTU, utilizando um ESP32 programando na IDE Arduino. Por que utilizar um gateway Modbus TCP Wi-Fi? Não precisa do uso de cabos, e isso pode ser crucial em equipamentos de difícil acesso ou ainda de difícil cabeamento. Ele utiliza a estrutura Ethernet, seja a estrutura física cabeada ou até mesmo o uso de roteadores Wi-Fi, e também utiliza a robustez dos protocolos Ethernet. É mais fácil e mais rápido de fazer diagnóstico, justamente pelos motivos citados acima, e permite mais de um client ou master na mesma rede. E com isso é possível fazer diagnósticos na rede funcionando. Por exemplo, nessa imagem que você está vendo, o client, o master, é a IHM que solicita dados aos inversores, ao ATV320 e ao CFW500. Se eu precisar fazer o diagnóstico de qualquer um desses inversores, eu posso conectar o computador nesta rede e, com o uso de um software proprietário ou um software de terceiro, solicitar dados desses inversores sem que haja a colisão de dados, justamente pela robustez do protocolo Ethernet. O esquema de ligação do exemplo é este aqui. O ESP32 utiliza a Serial 2 para comunicação e ele é alimentado, neste exemplo, pela porta USB. Os inversores devem estar configurados corretamente, ou seja, com baud rate, com paridade, com bits de stop e também com o endereço. Após as configurações, eu recomendo que sempre se desligue o inversor e religue ele. Por exemplo, o ATV320 só reconhece as configurações da serial na inicialização. Também vale aqui um cuidado muito especial com a serigrafia das placas de conexões. Por exemplo, essa conversora TTL para 485, muitas vezes vem com essa descrição, com essa pinagem aqui errada. E essa aqui também, onde o correto seria o TX no RX, muitas vezes deve ser ligado o TX no TX, o RX no RX. Nesse exemplo, eu tenho o ESP32, que ele vai funcionar como server, ele vai receber dados da Ethernet via Wi-Fi e vai converter numa rede 485. Ele vai converter esses dados para a rede 485, ou seja, para a rede Modbus RTU. E aqui eu tenho os dois inversores conectados na rede. Aqui embaixo também demonstro como deve ser ligado esses cabos. Agora, vamos para o exemplo para ver como o código funciona. No início desse sketch, a gente tem a inclusão das bibliotecas, a definição de um pino para um LED de status e definição da porta de comunicação Modbus TCP. A inclusão do nome da rede Wi-Fi e do password, a definição da instância por Modbus RTU e também a criação do servidor do Gateway TCP. Nesse caso, eu estou utilizando um IP fixo, porque o ESP32 não vai ficar plugado na USB do computador. Então, não tem como eu saber, se eu utilizar um IP dinâmico, qual é o IP dele para iniciar a comunicação. Então, vou utilizar um IP fixo, que vai ser o 10.009 e o Gateway 10.001. Aqui tem alguns ajustes adicionais, que são a máscara de rede, DNS primário e secundário. Aqui no início do setup, tenho a inicialização da porta serial, para o monitor serial, caso queira fazer uma monitoração do código. A definição do pino do LED como saída e a inicialização da serial 2
e a porta que vai se comunicar através da rede RS485 com os devices que estão na rede Modbus. Aqui é a configuração da Wi-Fi local, com IP, Gateway, máscara, DNS primário e secundário. E caso essa configuração não seja feita da maneira correta, vai enviar pela serial uma mensagem. Se não tiver plugado com o cabo na serial para fazer a monitoração, ele também vai piscar um LED aqui a 4 Hz, indicando que houve alguma falha na configuração. E vai ficar piscando de maneira infinita. Se tudo ocorreu corretamente, vai fazer a conexão com a Wi-Fi local e vai colocar o LED, o pino em nível alto. E isso significa que ele vai ligar o LED. Depois aqui temos o ajuste do tempo máximo de resposta da mensagem RTU e a inicialização da tarefa Modbus em segundo plano. Então, temos aqui a definição e inicialização do Gateway Wi-Fi. A configuração aqui se dá da seguinte maneira: a criação de um servidor com o ID do servidor, o endereço a quem ele vai destinar os dados. Esse endereço é o endereço que está no dispositivo na rede 485. No caso aqui, Modbus com endereço 5. E aqui o tipo de função. Então ele vai aceitar qualquer tipo de escrita, qualquer função do Modbus. Só que aqui nessa segunda linha, eu estou dizendo para essa função negar qualquer tipo de função, negar as funções de escrita em registradores do tipo holding, ou seja, a função 6. Então, se vier uma função 6 de escrita, ele vai retornar com erro. E também, caso venha uma função que é a 10, em hexadecimal ou 16, e é descrita em múltiplos registradores, também vai voltar com erro. Por que isso? Se faz dessa forma quando se tem dispositivos que ele deve ser somente leitura na rede. Tem um inversor e que eu não quero que nem um outro dispositivo mexa na configuração desse inversor. Então ele é somente leitura. Só é possível ler os dados desse inversor, não é possível escrever. Aqui eu também criei de exemplo um segundo servidor, só que agora ele permite somente escrita. Escrita em registradores do tipo holding e escrita em múltiplos registradores. Dessa vez, se houver uma tentativa de leitura de dados, ele vai retornar um erro. Só pode ser do tipo de escrita nesse servidor. E ele também, como eu só tenho 2 dispositivos, eu também direcionei para o dispositivo de endereço 5. E aqui eu criei um terceiro servidor número 3. Ele vai direcionar os dados para um dispositivo de endereço 6 na rede Modbus RTU e ele aceita qualquer tipo de função. Aqui eu não estou adicionando nada, porque ele já aceita todas e também não estou negando nenhuma. Há uma criação, a checagem das configurações desses servidores e também o envio pela serial. Caso o cabo serial esteja plugado, através do monitor serial vai ser possível ver a configuração criada. E aqui o start no Gateway TCP. E a porta, até 4 conexões possíveis e um tempo de retorno, um tempo de inatividade da conexão de até 1 segundo. Essas conexões TCP elas não podem ficar abertas indefinidamente, elas têm um tempo. Então eu defini aqui 1 segundo. Passou 1 segundo sem nenhum tipo de conexão, essa conexão ela vai ser fechada. E no looping principal, só tem o LED piscando a cada 1 segundo, só para indicar uma atividade. E agora, para entender melhor, vamos ver como fica essa configuração em um software do tipo SCADA. Eu estou utilizando aqui o Eclipse SCADA na versão demo. Então eu criei alguns mostradores e um gráfico de tendência para fazer a leitura dos dados dos inversores, de 2 inversores, através desse Gateway Modbus. Aqui nas configurações, em Drivers, Modbus TCP,
extras. Aqui o tipo de configuração. Eu vou utilizando Modbus TCP. Então eu vou aqui na porta Ethernet, configuração TCP, e o IP do meu gateway 10.0.0.9 e a porta 502. Então aqui nos tags estão as configurações de leitura. Por exemplo, esse aqui é a tensão do CFW500, lá do link CC. Então, por exemplo, eu estou mandando ali um comando de leitura no servidor 1, pedindo para ler o endereço número 4 a cada 250 milissegundos. Então, se eu for tentar ler, leitura OK, e ele retornou o valor, 323. Essa é a tensão CC lá no link do inversor. Se eu tentar fazer a mesma leitura através do servidor 2, o que acontece? Ele tem um erro, porque o servidor 2 era somente para escrita. Então, posso ler o servidor 1. Ler. OK. 324. Aqui também tem no ATV320, que eu também estou lendo a tensão. Ele está configurado no servidor 3, que endereça os dados para o dispositivo 6. A função também é leitura. E esse aqui é o registrador. Vou tentar ler ali. 230,4. Essa é a tensão que ele está lendo da rede. Então, aqui estão os tags e as configurações dos tags. E aqui tem os mostradores. Então, se eu rodar essa aplicação, e aí você pode ver a aplicação rodando. A tensão de rede através do ATV320, a tensão no link CC do CFW500 e a frequência do CFW500, frequência de saída para o motor. E agora eu vou dar a partida no CFW500. Variar a velocidade. Sobre as considerações finais, vale lembrar que esse é um código e um hardware didático, então muito cuidado com aplicações profissionais. Também cuidado com redes Wi-Fi com alta latência e utilize redes e cabos certificados e confiáveis. E por fim, divirta-se! Chegamos ao final de mais um vídeo. Você tem alguma configuração específica que gostaria de saber? Alguma implementação em rede 3G ou 4G? Ou com o uso de MQTT? Quem sabe uma IHM remota? Ou como utilizar um software SCADA? Dúvidas e sugestões? Deixe nos comentários ou nos envie por e-mail. Até mais!